Com relação a progressões e promoções, a Lei 12.772, que completa uma década no ano que vem, ela trouxe muito claramente só dois requisitos para que o professor pudesse evoluir na carreira. Então ele tem que estar há 24 meses no último nível e cumprir com determinada pontuação, e essa pontuação ela é regulamentada pela universidade. A universidade, até meados de 2013, ela aplicava uma resolução que não tinha prejuízo aos professores. Então, aquele professor que eventualmente pediu um pouquinho depois, ele poderia cumprir com os interstícios normalmente. Em 2013, a universidade ela muda essa resolução para criar um novo requisito que não tinha previsão legal, que é o pedido. Então, ela começa a avaliar apenas do pedido. E mais para frente, em meados de 17 para 18, porque as resoluções mudaram, ela ainda traz um requisito que ainda é um pouco pior, que é a fixação na decisão do conselho diretor. Então, em face disso, e após longas conversas, a gente teve que ajuizar uma ação coletiva para tratar sobre a matéria, sobre o fundamento de que a universidade ela não pode criar um requisito que a lei não trouxe. Sendo exitosos na ação coletiva, a gente tem conseguido executar essa decisão já para vários professores, né, de forma que aqueles professores que já foram avaliados e aprovados, ainda que fizeram um pedido posterior a essa avaliação, ao interstício de avaliação, a gente tem conseguido fixar na data do interstício, garantindo assim a adequação temporal da carreira do professor. E nesse sentido ainda, a universidade ela tinha um entendimento equivocado anteriormente, que para o professor entrar na classe de adjunto, ele precisaria do título de doutor, mas isso na verdade era uma aceleração da promoção. Né, era a antiga progressão vertical, sendo que se o professor tivesse 24 meses no nível anterior, no último nível de cada classe, ele poderia ali, mesmo sem o doutorado, ir para a classe de adjunto. E também a gente tem conseguido, dessa forma, retificar essas progressões, essas datas, a partir da data que, cumulativamente, ele cumpriu os 24 meses no último nível e esse período foi avaliado e aprovado. Então, esses são esses dois os requisitos. Né? Se naqueles 24 meses avaliados o professor cumpriu a carga horária e os requisitos necessários para a aprovação, tem que ser fixado aquele interstício. E é bom que a gente tenha em mente que o que faz o professor progredir não é a universidade declarar, é ele cumprir os requisitos. Então, o professor, ainda que ele seja avaliado depois, se está aferindo um marco temporal determinado. Se ele cumpriu os requisitos e atingiu a pontuação, nada mais justo do que ele ascender ao próximo nível. E a primeira situação que nos parece que é bastante relevante são os casos em que os professores foram avaliados de forma equivocada, e nesses casos em que já há uma negativa final da universidade impondo a ele o prejuízo, né, dizendo, olha, você não poderá progredir para o próximo nível, porque você ainda não tem 2 anos da progressão anterior, esse professor ele já deve buscar administrativamente, judicialmente, seu direito. E tem um segundo caso. Aquele professor que, porventura, pela informação equivocada da universidade, que ele precisaria de um título de doutor para ascender à classe de adjunto, por exemplo, ou de mestre para a classe de assistente, ele precisaria ser avaliado naquele interstício que ele não foi. E aí há que ter a solicitação administrativa, ainda que a universidade, porventura, venha negar de forma administrativa, para que a gente possa ingressar judicialmente, né? Para que a universidade proceda essa avaliação da forma correta. Né? Vale lembrar que a gente aqui, no sindicato, a gente não pede nada além da aplicação da legislação, de forma que, sendo completados os requisitos, há de se fazer a progressão de acordo com a legislação. Uma segunda hipótese também que a gente muitas vezes se depara é aquele professor que de fato ele não pediu. Né? Ele não fez os pedidos, seja em razão do excesso de trabalho, seja em razão do foco em outras atividades, ou porque por algum motivo da vida não conseguiu encaminhar a tempo e a hora. É fundamental que esse professor faça os pedidos, para que ele já ingresse na via administrativa requerendo a análise desses períodos e para que a universidade se pronuncie sobre o direito. Assim que ele tiver ou tiver imposto a ele qualquer barreira, ele deve recorrer da decisão
e ele pode procurar o jurídico para uma assessoria no sentido do que fazer nessas hipóteses.